Marcos Aurelius é um dos filósofos estoicos mais famosos e conhecidos de todos os tempos. Ele foi imperador romano de 161 a 180 d.C. e foi o último governante de uma linhagem posteriormente conhecida como os Cinco Bons Imperadores. Ele ocupou uma das posições mais elevadas de poder no mundo na época e poderia ter acesso à realização de todas as suas tentações e desejos, caso os desejasse. No entanto, ele dedicou sua vida à justiça e à equidade. Durante seu governo, Aurelius encontrou tempo para escrever uma série de escritos autobiográficos agora conhecidos como as Meditações, que se tornaram um dos textos mais importantes na filosofia estoica. Nas Meditações, Aurelius descreve orientações sobre como melhorar a si mesmo, focando principalmente em adotar uma perspectiva cósmica e analisar criticamente seu julgamento sobre si mesmo e os outros. Como líder de um império poderoso que enfrentou múltiplas guerras durante seu governo, Aurelius usou sua própria filosofia estoica para superar o estresse e as preocupações, tornando-se o melhor e mais confiável líder que podia ser. O estoicismo é uma filosofia antiga e incrivelmente famosa que, além de ser uma teoria, é também uma forma verdadeiramente inspiradora de pensar e viver. Os estoicos acreditavam firmemente que fazer a coisa certa era a chave para a felicidade individual e que, para fazer a coisa certa, era necessária uma avaliação sólida e um pensamento racional claro. Portanto, neste vídeo, vamos falar sobre como você pode desenvolver uma mente racional por meio de 5 lições importantes que podem ajudá-lo a pensar com mais clareza, baseadas nos ensinamentos de Marcos Aurelius. Antes de continuarmos, verifique sua inscrição no canal. É muito importante que você esteja inscrito. Clique para se tornar um membro para nos apoiar e nos incentivar a criar mais vídeos. Lição 1: Treine sua percepção. Marcos Aurelius diz: escolha não ser prejudicado e você não se sentirá prejudicado. Não se sinta prejudicado e você não terá sido. Uma das maiores lições do estoicismo é tomar controle de sua percepção. Estamos acostumados a julgar tudo que encontramos, qualquer evento que experimentamos, qualquer pessoa que conhecemos. Nós os rotulamos como bons, ruins, chatos, divertidos, bonitos, feios, etc. Isso, sem perceber, é uma prática muito exaustiva e que pode afetar nossas vidas para pior. Por exemplo, julgar cada interação que você tem em um dia especialmente difícil como terrível dá ao próprio dia uma visão ainda mais negativa. Se você rótula uma festa como chata, ela será apenas essa parte chata da sua semana. Muitas vezes deixamos nossos julgamentos iniciais serem influenciados por nossas emoções, o que significa que eles provavelmente não são totalmente racionais. Além disso, nossa tendência a julgar cada momento de nossas vidas vai de mãos dadas com uma tendência a falar em metáforas e exageros que fazem as coisas parecerem piores. Se você for deixado pelo seu parceiro, pode dizer que seu ex partiu seu coração em vez do fato fundamental de que eles não sentem mais por você como costumavam. Essa maneira de falar, ou melhor, essa maneira de pensar, molda como você se sente. Não é o evento real que faz você se sentir mal, mas sim a maneira inconsciente como você escolhe pensar sobre isso. Os estoicos, por outro lado, incentivam as pessoas a terem cuidado ao julgar tudo que encontram e as coisas que fazem. Uma das maneiras de ter cuidado é desfazer seus julgamentos, ou seja, olhar além deles, esquecer seu primeiro instinto e julgar algo por meio de uma lente mais otimista e razoável. Você pode tentar reenquadrar aquela festa chata em sua mente como um evento onde você conheceu um novo lugar e algumas novas pessoas. Depois, você pode notar que não se identificou realmente com ninguém, mas você não foi com a expectativa de negatividade. Portanto, praticar o ato de não julgar tudo com base em seu primeiro instinto e emoção é a melhor maneira de começar a treinar sua percepção sobre a vida. Sempre que você pensar em algo de maneira opinativa, tente se perguntar: isso é racional? No que baseei minha opinião? Existe uma maneira melhor ou mais positiva de interpretar isso? Marcos Aurelius enfatizou que os danos só ocorrem se você os considerar como danos.
Isso significa que qualquer experiência difícil que você tenha parece mais difícil e pior quanto mais você a considera assim. Você tem controle total sobre o quanto certas situações o afetam. Os estoicos também o incentivam a ver todas as coisas ruins que acontecem como uma oportunidade ou fonte de bem. Existe um exercício chamado inverter o obstáculo. Quando um novo colega de trabalho é um aprendiz lento e seus erros afetam os lucros da empresa, você pode sentir frustração. Essa pessoa é um obstáculo para o que você está tentando alcançar e eficácia, eficiência e lucro. No entanto, essa situação também pode ser uma oportunidade para o bem. É uma oportunidade para você exercitar e praticar a paciência, para se tornar um melhor professor, aprender a integrar novas pessoas na empresa e aprender a lidar com momentos estressantes. Todas essas são habilidades que também serão úteis no futuro e devem ajudar a aumentar os lucros a longo prazo. Sobre esse assunto, Marcos Aurelius disse famosamente: o obstáculo para a ação promove a ação. O que está no caminho se torna o caminho. Em resumo, em vez de julgar tudo que você encontra de forma exagerada, reserve um tempo para olhar as coisas como elas são objetivamente e você pode descobrir que a vida é mais simples e mais clara do que você pensava. Cada situação tem uma interpretação mais positiva e uma mais negativa. Quando você ajusta sua mentalidade de acordo, perceberá que nada o incomoda tanto quanto costumava e passará pela vida com mais facilidade. Lição 2: aprenda a controlar suas emoções. Marcos Aurelius nos aconselha a parar de deixar nossas emoções anularem o que nossa mente nos diz. Parar de ser hipócrita, egocêntrico e irritável. Agir com base na emoção muitas vezes é retratado como um contraste gritante com agir racionalmente, e isso não é sem motivo. Nada nubla nosso julgamento mais do que nossas próprias emoções. Portanto, se você deseja pensar com clareza o tempo todo, uma das habilidades mais importantes a dominar é a capacidade de controlar suas emoções. De acordo com Marcos Aurelius, a emoção da raiva em particular nos faz mais mal do que bem, ao contrário do que muitas pessoas parecem pensar. No entanto, controlar as emoções, como a raiva, não significa suprimi-las. Quando você sente uma raiva intensa devido a uma traição, não pode controlar essa raiva negando sua existência a si mesmo ou aos outros, ou fingindo que está bem. Ela ainda estará lá, não importa o quanto você a afunde. Em vez disso, controlar emoções como a raiva, de acordo com os estoicos, é feito redirecionando essas emoções. Portanto, quando você estiver sentindo raiva, pergunte a si mesmo o que pode fazer com essa raiva. Gritar com aquele que o magoou pode parecer tentador, mas isso ajudará a aliviar sua dor ou melhorar sua situação? Isso ajudará aquele que o traiu a ser uma pessoa melhor? Em resumo, pense no que você está tentado a fazer e depois pergunte a si mesmo se isso é útil. Se não for, encontre maneiras de expressar suas emoções de forma útil. Talvez você possa obter melhores resultados conversando calmamente com aquele que o magoou, explicando seus sentimentos e tentando ver o lado dele. Você também pode escrever em um diário, praticar exercícios físicos, se perder em um jogo de vídeo ou qualquer outra coisa que possa ajudá-lo a se livrar da raiva depois. Outro exemplo é a ansiedade ou o medo. Você não pode simplesmente reprimi-los, mas pode redirecioná-los. Em vez de deixar a ansiedade paralisar você, pode usá-la para planejar com sensatez e até mesmo acabar sendo útil. Por exemplo, o medo pode fazer você pensar em tudo que pode dar errado, o que o levará a considerar todas as possíveis perguntas que seu chefe pode fazer e todas as contrariedades que você pode encontrar. Dessa forma, você pode se preparar para eles e formar um plano para cada cenário possível. Mas, o mais importante, o medo fornece uma motivação positiva para seguir em frente, desafiar-se e crescer como pessoa, para provar a si mesmo que é capaz. Lembre-se de que o problema não está fora de você, mas dentro de você. Compreenda isso e encontrará força. A dicotomia do controle é a distinção entre o que podemos controlar e o que não podemos. Por exemplo, o clima.
problemas de trânsito ou o que as pessoas pensam de você estão fora de seu controle, mas como você se veste, a que horas sai e o tipo de pessoas com as quais se cerca estão sob seu controle. Portanto, sempre que você enfrentar uma situação que o faça sentir de determinada maneira, pergunte a si mesmo: o que posso controlar? Qualquer coisa que você possa controlar, não importa o que seja. Se você perceber que foi rejeitado para um emprego que desejava há anos, pode pensar que não há redenção em uma situação assim. Você queria o emprego, tentou e falhou. Você não pode fingir amar o destino em uma circunstância como essa. No entanto, isso é um mal-entendido. Em vez de ver o fato de não ter alcançado sua ambição puramente como algo negativo, investigue o que levou ao resultado negativo e use-o para fazer uma ação positiva. Talvez a razão de você não ter conseguido o emprego tenha sido uma definição falha de sucesso. Se você quer ser um escritor, por exemplo, e mede o sucesso pelo número de vendas de seu livro, você está deixando seu sucesso ser controlado pelo mercado de livros arbitrário da época. Mas se você medir seu sucesso pela satisfação que tem com seu produto acabado ou pela quantidade de trabalho que colocou nele, você estará no controle de seu sucesso. Portanto, faça tudo o que estiver ao seu alcance para alcançar seus objetivos, mas nunca se esqueça de que você controla não apenas o que faz, mas também como se sente em relação a isso. Isso não apenas beneficia você e as pessoas ao seu redor, mas também contribui para o bem maior. O estoicismo abraça a ideia de um universo interconectado, onde tudo e todos compartilham um vínculo. Consequentemente, o que serve ao bem maior beneficia você também. Assim, os estoicos acreditavam firmemente que aqueles mais em harmonia com a razão eram aqueles que se dedicavam ao bem-estar mais amplo. Em outras palavras, praticavam virtudes. Contrariamente, a ausência de conduta virtuosa é atribuída à ignorância, pois implica transcender o domínio das emoções, permitindo que a razão governe o que é moralmente justo. Diante de um dilema, a sabedoria capacita você a analisar ambas as opções com uma mente clara. Em seguida, vem a justiça, com sabedoria como base, envolvendo um compromisso com o que é correto e equitativo, tanto para si mesmo quanto para os outros. Os estoicos a consideravam um dever para consigo mesmo, para os seres humanos e para a sociedade como um todo. A coragem, a terceira virtude, capacita a ação mesmo diante do medo pessoal. Ela o impulsiona a agir em prol do bem a longo prazo, em detrimento da gratificação passageira. Considere um exemplo banal: um saco de batatas fritas. Se entregar a ele pode trazer prazer momentâneo, mas também coloca em risco a saúde e até o humor. Exercer a temperança significa pausar depois de algumas mordidas, sabendo a quantidade certa a consumir antes de parar. O estoicismo categoriza coisas e ações em bens, males e indiferença, buscando o bem, evitando o mal e abraçando a indiferença de acordo com a preferência pessoal. Nas palavras de Marcus Aurelius, quando você quer falar sobre pessoas, é melhor adotar uma visão panorâmica e ver tudo de uma vez. Adotando uma visão de ângulo amplo é um aspecto notavelmente importante para alcançar clareza mental. Na correria da vida, muitas vezes nos encontramos enredados no meio de cada problema, cada desafio, sentindo como se carregássemos o peso do mundo. Imagine fazer parte de uma pequena multidão. Pode parecer que a cidade inteira está sufocada pela multidão, e você está sufocado dentro de sua própria vida. Considere alguém que teve uma experiência desfavorável com cães. Eles podem achar desafiador conceber que os cachorros podem ser companheiros adoráveis para outros, a menos que deliberadamente reconheçam a possibilidade de experiências diversas de vez em quando. É fundamental recuar e perguntar a si mesmo: o que estou negligenciando ou deixando de compreender? Esta prática introspectiva tem múltiplos benefícios. Por exemplo, imagine ter que escolher entre permanecer em seu emprego atual, explorar um projeto paralelo que complemente seu trabalho atual ou mergulhar em uma paixão para mudar seu foco de tarefas menos atraentes. É inteiramente possível que diversas oportunidades não exploradas na vida estejam escapando de sua consciência. Adotar uma perspectiva panorâmica,
em vez de se fixar apenas em preocupações imediatas, auxilia significativamente na tomada de decisões informadas. Expandir seu horizonte não é apenas valioso para determinar prioridades, mas também para moldar suas opiniões e criar uma compreensão completa do mundo e das potenciais consequências se todos seguissem o mesmo caminho. A insignificância de seu desejo de jogar lixo na rua torna-se evidente em contraste com o bem-estar do planeta. Como mencionado anteriormente, os estoicos acreditavam firmemente na interconexão de tudo no mundo, e que o bem-estar geral do mundo contribui inerentemente para seu próprio bem-estar pessoal. Portanto, dar um passo atrás para abraçar uma perspectiva global, em vez de focar apenas em sua própria vida, é tremendamente importante quando se depara com uma escolha. Pergunte-se: como minha escolha ou ação afeta meu bem-estar? Afeta o bem-estar das pessoas ao meu redor? Existem escolhas que ainda não considerei? Tomar o tempo para considerar todos os aspectos do mundo ajuda você a entender suas ações, pensamentos, vida e escolhas com mais clareza. Também o ajuda a contribuir para o bem do mundo. Quando você considera o quadro geral, sempre terá uma visão superior que o deixa compreender que suas ações e escolhas têm um impacto mais amplo. Ao adotar uma visão de ângulo amplo, você pode tomar decisões mais alinhadas com o bem maior, tanto para você quanto para os outros ao seu redor. Em resumo, as lições de Marcos Aurelius sobre como pensar com clareza, baseadas no estoicismo, nos ensinam a treinar nossa percepção, controlar nossas emoções, considerar o que está sob nosso controle e adotar uma perspectiva de ângulo amplo. Esses ensinamentos não apenas nos ajudam a desenvolver uma mente mais clara e racional, mas também nos capacitam a viver uma vida mais significativa, em harmonia com o bem maior do mundo. Ao praticar essas lições, podemos nos tornar melhores líderes, melhores seres humanos e contribuir para um mundo melhor. Portanto, lembre-se dessas lições e aplique-as em sua vida diária para alcançar a clareza de pensamento e a sabedoria que Marcos Aurelius e os estoicos tanto valorizavam.